Aí está! Bom dia, pessoal! Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, agora são 11 horas 15 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isso, já em movimento aqui, estou com uma corridinha só para me movimentar, uma mínima no Comfort, enquanto eu me ajeitava, arrumava minhas coisas, colocava o microfone, patati patatá, pega ali na Liberal, leva para Alto Niemeyer, nada mais. Sei lá, 5, 10 minutos com o aplicativo ligado, me ajeitando aqui, escutando bola e nada. Mas enfim, segunda-feira, meio nublado, temperatura tá... Não vamos chutar, né? Vai ter gente dizendo que eu tô mentindo, 26 graus, algumas nuvens no céu, não sei se chove, mas enfim. Esse canal não é de previsão de tempo, né? É sobre minha vida como motorista de aplicativo pelas ruas de Porto Alegre. Então bora começar mais um dia, mais um episódio, mais um vlog na minha vida, aqui em Porto Alegre. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Perdi? Não, peguei. Ah, cadê o Gigo? É que eu vi que tava faltando alguma informação na tela, tava todo atrapalhado. Não liguei o Gigo. Deixa eu ligar o Gigo agora. 20 pila pra rua São José. Beco 5 da rua São José Comunitária. Então eu imagino que isso deva ser lá em cima do morro, né? Eu perdi a informação, agora não tem nem como ver. 20 pila. Não sei mais nada a respeito. Ah, mas por que tá chato esse Gigo pegar, hein? Agora tem um botão extra que não tinha antes. E daí ele fica toda vez me pedindo que eu coloque o porra do botão ali. E o Gigo tá ligado agora? Ah, que merda, ok. Tá, fechou aqui. Esconder flutuante. E agora a gente tira isso aqui, né? Tira isso aqui. E o Gigo fica ligado, né? Vamos lá. Desculpa, 11h27, tocou aqui na Alto Niemeyer, não, na verdade na Pereira Neto. Eu tava parado em frente do Banrisul, onde eu deixei a senhora que eu peguei ali na Liberal, minha primeira corrida. Fiquei aqui, comendo mosca literalmente. E daí tocou uma corridinha, essa aqui que eu tô indo buscar agora, pra levar pra rua Beco 5, rua São José Comunitário, 19,70, se eu não me engano, no X. Só que eu perdi todas as referências agora, não sei nem se é boa ou se é ruim a corrida. Eu não analisei bem na hora que eu liguei a câmera e tocou a corrida. Eu não consegui ver. Só essa informação que eu peguei. É X, né? É X e a Gabriele é convidada da Natália. Acabei de ver isso agora. E eu não consigo saber a nota da Gabriele. Mas tudo bem que eu tô com o filtro ativado, né? Sim, tô com o filtro ativado. Então bora subir o morro lá, não sei onde é, 11h28. Não é todo dia que eu vou no Morro da Cruz. Então vamos dar uma olhadinha lá em cima como é que estão os guri. Alguém me buzinou, eu fiquei perdido aqui nesse cruzamento que é perigoso. Camaquã com Pereira Neto. Bora lá então, 11h28, próximo take, vou sair lá de cima do Morro da Cruz. A moça não apareceu ainda, me deixou esperando. Na esquina uma das esquinas mais perigosas de Porto Alegre, eu já falei dela várias vezes. Pereira Neto com João Moura, eu tô bem na esquina. E um Quidzinho pegou uma Saveiro bem no cruzamento aqui. O culpado foi o Quid. Bom dia pra Natália. Bem, Daniel, isso. O bebê vai junto ou não? Vai, sim. Só com cadeirinha? Só cadeirinha? Aham, só com cadeirinha. Eu pego. Amigo, depois que tu tiver aqui na frente com a cadeirinha, tu pede o carro, pode ser? Eu não posso ficar parado aqui na esquina. O cara quase acabou de bater ali, tá vendo? Tá, então depois que tu tiver com a cadeirinha aqui na frente, tu pede o carro, beleza? Show de bola. Um abraço. Dito e feito. Vamos lá, então. Como eu tava falando, o Quidzinho pegou a Saveiro bem no meio aqui no cruzamento da minha frente, enquanto eu estava parado, e o rapaz chegou desfilando. Eu vou lá buscar a cadeirinha. Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá buscar a cadeirinha. Bebê de cola deve ter uns 4, 5 meses no máximo. E olha lá. Cancelado com sucesso. Não vamos pro São José.
E aqui outro cruzamento complicado, Silvio Silveira Soares com Pereira Neto. Enfim, a Pereira Neto como um todo é terrível. O que aconteceu? O Quid acessou a... Não, o Quid vinha pela Pereira Neto e a Saveirinha ali com uma moto em cima, inclusive, carregado com uma moto, acessou a Pereira Neto e o Quidzinho veio dele no meio. Otto Niemeyer para Vitório Biazeto, no Tururu. Espero que não seja... Não, perdi. Espero que não seja no Zafre. Mas enfim, tá complicado. Começou a atravessar do dia. 774 barra. No Comfort, 774 pro barra. E agora? Será que vamos? Será que não vamos? Não vamos. É muito absurdo uma coisa dessa. Começou atravessado. 11h32. E não é que a porra do Gigo não ligou, tio. Acontece que tem um botão que fica flutuante que eu desativo aqui, ó, que eu ativo. E daí... tem que forçar a parada essa merda? Será isso mesmo? Esse serviço está com problemas. Desativa o Gigo. Agora ativa o Gigo. Tocou aqui, lá, adivinha onde? Lá no Cafofo do Sol. Pra levar, sabe pra onde? Não sei, esqueci. É isso que eu queria ver aqui. Isso aqui é 27 pilas pro travesseiro. E eu não queria ir pro travesseiro agora, na verdade. Mas eu já tô aqui, ó. Olha, quase que a Sandero vem por cima de mim. Sandero não, Duster. Não deixa de ser. Eu tô aqui, sei lá, 20 minutos batendo cabeça na Zona Sul. Fiz uma corrida só, vi um Quid batendo uma Saveiro. Dei uma maçaneta num bebê que não tem cadeirinha. Eu não queria ir pro travesseiro, porque eu sei que chegar lá eu vou ficar mofando. Ou então vai vir corridinha de 6h47, como se não houvesse amanhã sem vergonha na cara. Mas essa corrida tá boa, e nada mais. Fica lá do esquerdo, né, Eric? Na frente desses carros aqui? Feito então, amigo. Então, bom dia e uma ótima semana, um feliz ano novo, tudo de bom, viu? E até uma próxima, já tá aberto ali, pode pegar tuas coisas. Tchau, tchau. Não sei se vocês entenderam no take anterior, mas eu busquei um vizinho, literalmente. Neto do seu... mas que adolescente é foda, cara. Cara, adolescente é foda, velho. Olha o tempo, olha a disposição dele pra pegar as coisas dele. Tomara que o seu Sérgio que veja isso. Tomara que o seu Sérgio veja esse take. O seu Sérgio é meu vizinho, pastor, que me deu aquela... Fechou? Tudo certo, obrigado, Eric. Valeu, um abraço. Aquela Bíblia, lembra da Bíblia? Ele que me deu, inclusive. Daí eu fui buscar, estava lá o seu Sérgio com o neto dele, assim, eu não acredito que é tu e tal, não sei o que. Se pusesse, a gente combinasse, a gente não dava certo, né? Trouxe o neto que dormiu lá no final de semana. Aqui para Dona Leonor do Barrio Branco, e agora já tô indo buscar a Letícia aqui na Miguel Tostes e vamos levar ali para... Assim, deixa eu mandar um abraço. Levar ali para Bela Vista, Teixeira Soares, sei lá, aqui na Bela Vista. Na Teixeira Soares é lá na... Engenheiro Teixeira Soares, isso mesmo, é ali em cima. Acho que é isso mesmo. Vamos ver se o Gigo tá funcionando direitinho. Ah, sim, agora pegou. Engenheiro Teixeira Soares na Bela Vista. Uma viagem de 9 pila em 10 minutos, 3 quilômetros. Tá, deixa eu contar pra vocês aqui. Quando eu vinha vindo, tava parado na sinaleira da São Manuel pro Ipiranga. São Manuel é aquela parte que é a continuação da Silva Só. A São Manuel tem várias partes, né? Se for analisar, aqui desse lado tem um pedacinho. Ali entre a Ipiranga e a Protásio tem outro pedacinho que passa do lado do Clínicas. Depois lá no bairro Santana tem outro pedação. Depois da Princesa Isabel. E aquele trecho ali de confluência entre a Princesa Isabel e a Silva Só também é São Manuel, para quem não sabe. Né? Aquela volta ali e tal. Pois bem, tá naquela sinaleira, nesse sentido do sul-norte, de direção aqui ao Barril Branco. Na pista da direita e tal.
De repente tem uma buzinada, não consegui identificar ninguém próximo de mim, daí lá no lado esquerdo tinha uma SUV grandona dessas. Família inteira, um casal de senhores, sei lá, e 3 jovens adolescentes, 12, 13, 15 anos de idade, ou seja, carro cheio de família. Tu via que era família literalmente. Daí fizeram baixar o vidro e todos os 3 adolescentes e a senhora que era carona, só o motorista que não tava com o celular, tirando foto de mim, me sentindo num episódio de Black Mirror. Daí eu mandei um abraço, não sei o que, babá, deram risada, mandaram, isso aí isso quer ser famoso, babá. Eu pensei, cara, não tem noção do que tá acontecendo, sabe? Graças a Deus eu não tenho noção do que tá acontecendo. Porque aqueles ali não são motoristas de aplicativo. Não são. Talvez o pai seja numa hora vaga e tal. Talvez, né, o velho motorista no caso. Mas não tinha perfil pra ser. E me tirando foto no trânsito, assim como que vai a merda, me senti muito bobo. Isso não tem preço, 12:10. Vamos ver se a moça tá pronta. Tocou pra pegar aqui nos prédios da Jari, onde eu já falei que em algumas oportunidades que o pessoal nas reuniões de condomínio se combinam todos de pedir os seus aplicativos de dentro de casa, né? Eles fazem questão de deixar os motoristas esperando nesses condomínios todos que tem aqui na Jari. E as notas deles, em sua grande maioria, baixa do 4,80. Outro dia até comentei que fazia muito tempo que eu não vinha aqui e trouxe um rapaz. Um perdido, 4,90 e alguma coisa. Igual a essa moça que estou vindo buscar agora. 4,93. E eu tô curioso, será que ele é 4,93 mesmo? Será que ela vai estar pronta me aguardando no prédio? Tô chegando já na Jari. Eu vou pegar aqui o último condomínio do lado esquerdo, neste trecho que eu tô indo ali, ó. E eu aposto com vocês, espero que eu queime a minha língua, leve um tapa na cara, que não vai ter ninguém me aguardando ali na portaria. Quer ver? Vamos ver? Chegando nesse próximo aí, tem um recuo pra... E ela tá lá, viu? Levei, apanhei. 4,93 é pouco pra mim, hein? 4,93, aliás, é pouco pra ela, deveria ser 4,99. Só para não passar batido. Ah, tá ela pronta. Deve ser ela, na verdade, né? Tem uma moça parada aqui na portaria. Vamos ver se é ela. É ela mesmo. Ai, queimei a língua. Tá bom aqui? Aqui tá ótimo. Feito então, tenha uma boa tarde, uma ótima semana, viu? Tchau, tchau. É raro, mas acontece então, pessoal. Vamos falar sobre isso. Para quem não pegou a referência, ali na Jari, naquele trecho final da Jari ali, entre a praça e a rua que dobra assim, que eu não sei o nome. Na verdade eu sei, mas eu esqueci. Mas o pessoal que conhece a região sabe do que eu tô falando. E quem não conhece, fique esperto. O número 740 é um dos condomínios. 619, que foi que eu peguei esse aqui, é outro condomínio. Ainda tem o 671 e o 719, se eu não me engano. Então, de cabeça, eu acho que são 4 condomínios aí que tem. Cada um deles deve ter suas 2, 3 torres, com um monte de andar. Então, tem uma turma que mora ali. E tudo numa classe média alta, digamos assim, né? São edifícios que não são tão populares assim. Então, pessoal com uma certa condição e todos, sem exceção, usam o aplicativo, né? Ou só a grande maioria, pelo menos. Até porque é uma rua apertada, ruim de andar, ruim de estacionar. E por diversas oportunidades eu fui buscar, né, para levar mais tranquilo, só tem que largar a pessoa e vai embora, né? Por diversas oportunidades eu fui buscar e tive que cancelar ou porque o passageiro não apareceu dentro do tempo, ou porque não tinha vaga para ficar na rua, porque já tinha um outro coleguinha esperando um outro passageiro, ou porque eu estava lá esperando o passageiro, chegou um outro coleguinha, eu tive que sair para liberar a vaga de embarque e desembarque, porque meu passageiro não veio, enfim. E daí lá atrás, no TGI, já faz tempo isso, eu comecei a perceber que todas as notas do passageiro eram 472, 471, 476, e na minha cabeça tem um argumento, né? Eles deixavam todos os motoristas esperando, porque não é área de risco, não é perigoso, a maioria das coisas são no cartão, Comfort na sua grande maioria também, foi o caso dessa aqui agora, por exemplo.
Então, o único argumento para aquelas notas serem baixas era deixar o motorista esperando, né? Acho que todo colega chegava lá com o passageiro para buscar, esperava, nota 1 passageiro. E as notas despencaram. Depois que eu comecei a usar o filtro, já faz uns 2, 3 anos que eu uso esse filtro, na verdade, praticamente não busquei mais viagens ali, né? Praticamente não acontece mais viagens ali. Por quê? Eu filtro 4.8 e os passageiros de lá, na sua grande maioria, estão abaixo. Porém, é raro, mas acontece. Uma passageira me esperando na portaria, pronta, disposta, cheirosa, educada, entrou mudo, seu calado, ou seja, perfeita, na portaria de um condomínio da Jari. 12h57. Chega aqui no posto da Fernando Gomes para mijar como se não houvesse amanhã. Peguei. Olha, foi difícil de conseguir uma corrida aqui, hein? Mas peguei. Ipanema, 25 pilas, 16 quilômetros. Ai, meu Deus do céu, janeiro. Janeiro, né? Vou mostrar pra vocês a famosa Padre Chagas, também conhecida como Calçada da Fama, uma das ruas aqui do bairro Moinhos de Vento. Talvez a principal da área comercial, barra gastronômica, barra de entretenimento, né, da região, junto com a Hilário Ribeiro, que foi essa que a gente passou agora. Estou na Padre Chagas, lá no fundo do Hotel Hilton, no Shopping Moinhos, onde estou buscando a Karen para levar lá para Ipanema, na Juca Batista. Claro, isso aqui agora está tudo vazio, não tem movimento, as lojas estão tudo fechadas, os barzinhos estão tudo fechado. Mas só para registrar e não passar batido. Rua Padre Chagas. Outro dia eu passo aqui num horário mais movimentado, com o pessoal passeando pelas calçadas, os barzinhos lotados e patati patatá. Com certeza não faltarão oportunidades. Lá no fundo já o hotel. Olha ali o Dodô e o Juliano. Vou dar um adesivo pros guri. Vamos! Vocês não têm adesivo do verão ainda, né? Então bora lá, ó. A moto que eu colei tem um adesivo, me roubaram. Te roubaram a moto? Puta, e agora tu tá com outra? Tu vai ficar com minha reserva, vai ficar com as duas? Vai ficar com os dois adesivos ou o Juliano vai querer um também? Claro, né? Ah, eu sempre confundo o Juliano com o Rogério, com o Nenê e o pequeno, qual é o outro? O campeão. Dá mais adesivo aí. Mais adesivo? Vou fazer toda a frota de vocês aí. O meu irmão Madruga tá de caminhão. Quem é o Madruga? Campeão? Campeão, é. Tá de Sim, faz 10 anos que ele comprou o primeiro, 608, agora ele comprou um 710 Plus. Ele tá fazendo o que? Frete aqui na região ou tá viajando? Mas o caminhão dele vai se transformar em... Motorhome? Não, plataforma. Aham. Pra guincho, né? Aham. Vem daqui, ó. Vai se transformar em guincho. Ai, tá tri bem. Ah, que bom. Cara, eu tô pegando passageiro aqui no shopping. Esse aqui, ó. Ah, bonitinho. O campeão, acho que foi o campeão, o Nenê, não tenho certeza, passou por mim na Ipiranga esses dias nos e tal. É, não sei qual dos dois, eu sempre confundo os dois. O campeão mais velho, né? Tá, manda um abraço pra todo mundo. Fagundes, tá vivo ainda? Fagundes tá aposentado. Manda um abraço pra ele. Valeu. Falou. Essa turma aí que vocês não estão entendendo porra nenhuma que eu tô conversando, é a equipe de motoboy que trabalhava fazer serviço na Twin 7. Até hoje eles seguem juntos, os guris. Fazem ponto aqui na Padre Chagas com a Dinarte Ribeiro. Confesso pra vocês que o motivo desse take era só isso. Sempre quando eu passo aqui eles estão de resenha. Eu pensei, vamos gravar uma resenha com os guris. Mas só mostrou a voz, né? Espero que não tenha identificado ninguém. Aliás, pessoal de departamento Ó, já vão voltar para Santa Casa. É aqui à direita, ó. Feito então, uma boa tarde para ti e boa sorte na entrevista, tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Feita, a moça veio fazer uma entrevista, tava toda boba, para financiamento de apartamento. Que delícia, né? Funcionária lá no Shopping Moinhos e veio para cá, tava puta da cara, entre aspas. Mandaram pra uma agência longe, né? Longe da casa dela, longe do serviço dela. Ela mora na Lomba, trabalha no Shopping Moinhos. E mandaram pra agência da Caixa aqui de Ipanema para fazer entrevista, para dar andamento no processo do financiamento
A minha casa é a minha vida dela, no caso, né? Enfim, coisa mais querida. Estamos conversando a metade da viagem. Primeiro sobre o canal, depois sobre pessoas mal educadas, que ela trabalha com o público também, né? Então até essas situações que a gente passa aqui no dia a dia. Depois disso, ela pegou o celularzinho dela e, como todo passageiro, foi atualizar os seus status da vida, Instagram e o Diaba 4. Agora são 20 para as 2 da tarde, já estou subindo aqui Eduardo Prado, pegar aqui no Forest Park, um condomínio que tem ao lado da Anhanguera, faculdade, na própria cavalgada aqui, pegar a Cláudia, levar lá para Elis Dias, deve ser Santa Casa, mais 25 pilinhas e nada mais. Aqui na frente, André. Alguém aqui, a senhora então no Santa Clara, na emergência do SUS. Já tocou pegar lá na portaria da administração, mas pelo PIN dele ele tá lá dentro. E eu tô aqui já, chegando agora aqui, na Santa Casa, pegar um que não tava preparado com o meu sucesso. E eu não faço a menor questão de fazer essa coisa também, é 8 pila, 7,87 se não me engano, pior ainda, 7,87 a corrida. Mas é curtinha também ali pra Borges. Ai, eu vou ter que ficar parado no proibido ali, vamos ver se tem vaga pelo menos pra não ficar no... Tá, não tem vaga pelo menos. Enfim. Na verdade eu abri a câmera pra outra coisa. Vou dar um abraço quando eu vinha vindo com essa senhora que eu trouxe lá da Zona Sul aqui pra Santa Casa, então. Ali na Cavalhada passei por um 268, um Belém Novo, se não me engano, né? 2008 acho que é Belém Novo, né? E o rapaz, o motorista, me cumprimentou e tal. Primeiro ele passou por mim, quando eu tava justamente na hora que eu tava embarcando ela, no condomínio aquele que tem lá em cima do lado da Anhanguera, ele passou por mim e me deu uma buzinada. Eu fiquei na dúvida se era pra mim ou não, enfim. Porque tinha uns carros entrando e saindo do prédio, e daí tá, beleza. Daí segui minha viagem lá pela Standa, passei por ele, e daí ele me fechou de propósito pra eu reduzir, e daí fez um sinalzinho assim, rapidão. Eu buzinei, a minha passageira não entendeu porra nenhuma. Estamos indo, mandou o André agora. Vamos ver se o PIN dele já atualizou. Agora ele desligou o PIN. Deve ter caído o sinal do Wi-Fi que ele estava conectado lá dentro. Quer ver? Olha só, vê se vocês conseguem perceber. Eu tô aqui, ó. Eu tô na avenida e o PIN dele ficou cinza agora, lá no meio do complexo da Santa Casa. Tipo, o cara pediu de dentro do consultório, literalmente, do leito, sei lá o quê. Pediu o carro e o motorista que se foda. Que seja multado na praça, que o caralho é 4. Já tá quase passando os 2 minutos aqui, ó. Faltam 30 segundos nesse momento. Já vão trancar as portas, porque eu já resolvi que não vou fazer a corrida só pela falta de respeito dele. E agora cancelar e ir pra próxima. Alerta para cenas repugnantes. Ontem foi bem preguiçoso. Cheguei em casa estressado ontem com o movimento. Depois de uma viagem para Alvorada, quem viu meu Instagram viu. Fiquei rateando lá, acho que uns 20 minutos, esperando a espera de um milagre. O milagre não veio. Enfim, tá misturado aqui, senão não vou conseguir perceber. Mas ficou uma delícia. A cara pode não estar boa hoje, mas é só a cara. Tá tudo misturado, bagunçado. Eu fiz um guisadinho. A minha ideia era fazer com batata, com cenoura, como eu adoro. Como eu adoro. Eu tava na dúvida se fazer com batata ou com cenoura. Pensei, mas é batata ou cenoura? Cenoura ou batata? Daí eu vi na prateleira lá do supermercado aqueles kitzinhos de sopão com os legumes tudo picadinho. É disso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer com os dois. Tem cenoura, tem alho poró picadinho, ervilha, tem batatinha também. Então, um espetáculo.
Fiz em meia hora. Com raiva. Só jogando na panela. Para lembrar, então, se chegou até aqui nesse vídeo, eu tô aqui no posto do retorno. Na Loureiro, esquina com patrocínio. Pra quem não conhece, agora são 2h15. Depois da Santa Casa, até já podemos ligar o aplicativo que demora pra tocar na nossa região, ainda mais Comfort nessa época, né? Não tocou nada até eu chegar aqui. Amanhã, então, dia 13 de janeiro, terça-feira, às 22 horas, vai ao ar o segundo episódio do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Então fica atento isso aí. Se tu é inscrito no canal, dá uma verificada lá. Se tu ativou o sininho de notificação, para tu receber a notificação, né? Lembra que não basta inscrever-se para tu receber as notificações de vídeos novos. Tu tem que clicar lá no sininho e marcar todas as notificações. Daí tudo que eu fizer, na hora que eu fizer, que eu postar, que eu publicar, né? Tu recebe uma notificação no teu celular e fica sempre em dia. Dá uma olhadinha lá, então. Se tu já for inscrito, está ativada a notificação. E se por acaso, por algum motivo alheio à minha vontade, tu ainda não for, ou faça imediatamente ir lá e inscrever-se. Aciona o sininho, aciona o sininho e tornem-se membros, né? Por favor. 6 pininhas, 6,99 na verdade, por mês, para ajudar o amigão aqui a continuar gravando e criando conteúdo para vocês. Sabe quando tu pega um tururu e fica torcendo para perder? Deixa eu analisar se eu vou cancelar ou não primeiro. Ah, perdi o giro. Veio outra. Putz, agora eu não sei que... Ah, vamos fazer, sabe? Foda-se. 42 pila para Viamão. É só esse o registro que eu fiquei. E bairro Centro, tá? Não... Viamão tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, com a cidade, por causa da buraqueira, da estrada de chão. Viamão é um município muito grande. Ele, para quem não sabe, Itapuã, que fica a uns 40 quilômetros do centro de Porto Alegre, pertence ao município de Viamão. Mas daí diria bairro Itapuã, né? Disse bairro Centro, R$42 a partir da General Câmara, ali na Rua da Ladeira, do lado do ponto do Mota, por sinal. Eu fiquei torcendo para perder, na verdade, mas eu quando ganhei. A nota dela é 5.0, isso eu lembro também, e não era menos de 5 viagens, era 17 ou 18 corridas. Eram poucas, é verdade. Luzi, só isso? Luzi. Seria Luiz mal escrito. Acho que até Luiz mal escrito, sem se bobear. Isso não vem ao caso. Eu fiquei na dúvida, centro. Será que é centro mesmo, né? Que daqui a pouco não é centro, é, sei lá, afastado, mas nos peral desse e tal. Mas enfim, vamos lá, vamos dar. Agora são 2h22, 42 pilinhas. Acho que era menos de uma hora, tava dando 50 minutos, se eu não me engano. Eu perdi a notificação do Gigo, porque essa corrida veio no Tururu, e depois veio outra em cima na sequência. E o Gigo guarda sempre... Ah, tá. Vamos fazer isso agora. Ele sempre guarda... Ele tem o registro de todas, né? Só que eu nunca fui atrás de ver isso. Onde é que eu vejo isso? Copiloto. Copiloto, configurações, não. Porque eu não sei, na verdade, onde ver isso aqui, cara. Eu não sei onde ver. É que ver. Eu não sei onde ver. Na verdade, eu não sei. Eu sei que dá pra ver, mas eu não sei aonde que tu vê o relatório das corridas e tudo que aconteceu ali. Ele fica tudo salvo. Assinatura ativa, diário, configurações, sorteio semanal, sua retrospectiva. Aqui, será que é isso aqui? Olá, diário, venha ver uma retrospectiva de 2025. Não tô afim de ver retrospectiva. Tô dirigindo a merda. Só queria saber a rua que eu vou, pra saber se é... Tá, mas eu já resolvi que eu vou fazer. A nota do passageiro é boa e tá pagando pelo tempo mais ou menos. Também não é a melhor relação do mundo, pelo quilômetro absurdo. Eu não peguei o registro da quilometragem, mas eu já acho que era 1.4 km. Depois tem que ver isso aí, né? Como é que vê o relatório do Giga? Eu sei que ele mostra lá direitinho, só que não achei.
Achei. É preguiça da minha parte de procurar agora, na verdade. Preguiça não. De fato estou em movimento. Eu queria ver. Agora eu vou ter que ver. Agora eu vou ter que ver como é que é isso aqui, tio. Se eu clicar aqui, é para desligar ou desligar aqui. Não tem muita coisa que fazer aqui. É que acontece o seguinte, ó. Sempre quando o Gigo é ligado, ele larga uma notificação lá em cima e diz assim: essa notificação é necessária para tu ter acesso às informações do aplicativo e tal. Só que o que eu faço? Eu vou lá e tiro ela sempre. Daí quando eu tiro ela, eu não consigo acessar a porra dos negócios. E agora eu tô tentando fazer com que ela volte. Acho que só se eu forçar a parada. Tentar forçar a parada do aplicativo aqui. Aqui, ó. Informações. Forcei a parada, ok. Forcei, beleza. Agora vamos ligar ele de novo. E talvez venha a notificação aquela. Agora tem que ligar tudo. Ligar o copiloto. Ligar o cálculo de ganhos. Tem que... De novo esse negócio ele vai desativado aqui, ó. Da acessibilidade. Aqui, ó. Permitir. Toda vez agora é isso, ok. Aí fica um botão aqui pendurado, me atrapalhando o tempo inteiro. Tá, agora vamos ver aqui. Não. Não consegui. Eu não consigo, né, Moisés? Ai, que raiva, tia. Aqui, ó, se clicar nesse botão, o que vai acontecer? O botão flutuante não me leva para lugar nenhum, tia. Aqui, ó, essa notificação é necessária para usar o cálculo de ganhos e a câmera secreta, ok? Tá aqui a notificação. Mas cadê aquele relatóriozinho que aparece lá em cima? Esconder flutuante. Escondi agora. Esse botão vai continuar aqui. Ah, esse aqui é para isso. Agora eu descobri. Cálculo de ganhos eu consigo ligar e desligar ali. Mas não. Eu não consegui acessar as informações do relatório. Então vamos no escuro mesmo para Viamão. Não lembro que rua que é. Que frustração. Eu de novo espiando o Mota. Vamos ver se o Mota tá ali. Tem um carro bem no ponto dele. Só que eu não consegui ver se é branco. Eu só sei que o carro dele é branco. A única coisa que eu sei é que é o Yaris. Não sei a placa. Não é. É um Cruze prata. Na verdade não é branco, é prata. Tá, não tá ali o Moto. Eu tenho que dar adesivo. Eu tenho que pegar o adesivo dele. Entregar ao meu irmãos. E convidar ele pro podcast também. Na verdade, eu não convidei ninguém até agora, né? Se tu quiser participar, entre em contato no Instagram. Mas ele tá se achando uma estrela, eu acho. Não me chamou. De repente ele não tá afim mesmo. Se não tiver afim, tá tudo certo. Mas eu gostaria que ele tivesse aqui e participasse do podcast. Tu gostaria? Se tu gostaria, vai lá na rede dele lá. @Uber do Mota no Instagram. E diz pra ele se movimentar, me chamar ou mostrar interesse. Oi, é Luzi? Bom? Para participar do podcast do canal. É bem na frente do hospital ali, né?
Aqui? Feito então, moça. Tenha uma boa tarde aí. Tudo de bom pra ti. Tchau, tchau. Pode ir tranquila. Ah, que canseira. Que demora, que viagem demorada é essa. Mas tudo certo, nada resolvido. Bento Gonçalves, mestre agora do filho. De lá até aqui no arranque para, todas as sinaleiras se fechando pra mim. Patati, patatá. Viagem bem no centro de Viamão, aqui pro laboratório bem em frente ao hospital de Viamão. E agora vou parar em algum lugar aqui para esperar, né? Não preciso sair daqui vazio de jeito nenhum. Vou ter que ligar X antes que eu desliguei. O que eu faço agora? Dobrar direita aqui nessa avenida que é, não sei qual é. É uma angústia chegar nos lugares e não saber o nome de rua. Bento Gonçalves. E... Esse bruxo aqui lá no... Agora tu veio. Hã? Agora tu veio. Demorou, mas eu vim. Grande presença. Essas crianças são tuas. Buzinei pra ti, meu. É? Tem motorista de aplicativo também? Aham. Manda abraço pros guri aqui que eu tô gravando, ó. Aí, abração aí, tamo junto. Como é que é teu nome, meu bruxo? É Pablo. Pablo. Famoso Gary Gary. Gary Gary, é. Então, Você conhece por Gary Gary. então tá aí o Gary Gary, ó. Pô, hoje a dinâmica tá daquele jeito. Não tem dinâmica faz dias já, na verdade, cara. Não, mas ontem tava bom. Ontem É? tava bonzinho. Ontem, domingo? Mamãe Uber tava boa de noite. Só passei... Ah, não, trabalhei ontem de noite. Só trabalhei de tarde. Deus Grande abençoe. presença. Tamo Sucesso pra vocês aí. Então é isso, rapaz, aqui o Gary Gary. Pega o nome dele mesmo? Esqueci. Gary Gary. Aqui de Viamão. Tava com a menininha no colo. Não sei se ela apareceu no vídeo aí. E... agora parar aqui no lugar pra esperar. Meu principal passageiro do dia, o próximo. Tabelionato de Viamão. Aqui pode ser uma boa ideia parar por aqui. Cara, que dificuldade. Sair de Viamão é pros fortes, sabe? Vim buscar uma corrida aqui pra Santa Casa, 40 pilas. Prioridade, 5,34 de prioridade. A pessoa já tá com pressa. Ninguém apareceu. Nem sei que rua é essa aqui. Carazinho. Tava 6 minutos de distância. Estacionei do lado do cemitério ali. Cemitério que tem ali no centro de Viamão. Achei uma vaga pra ficar ali. Fiquei ali. E ali eu fiquei. Daí até que... tocando. Pra dentro de Viamão tem um monte, mas eu não tô afim. Eu quero ir direto pra Porto Alegre. Tocou 40 pila Santa Casa. Tá, fechou. Prioridade, 5,34. A pessoa já tá com tanta pressa que eu acho que deve ter chamado 99, que chegou antes. Levou ela e esqueceu de cancelar o X. Vontade. Ai, que preguiça que eu tô de ficar. 20 pila pra onde? Marieta Mena Barreto. Morro Santana. Não sei que rua é essa. 20 pila pra 12 km. Vamos dar. Que preguiça. 10 para as 4 da tarde. Só pra mostrar os últimos 70 metros, literalmente. Até agora eu só tinha andado no asfalto eu o paralelepípedo aqui em Viamão. Tem os últimos 70 metros antes de pegar a passageira. Uma terrinha. Nada demais, é verdade, ó. Na terrinha perdida, assim. Só essa quadra. Só pra dizer que eu peguei terra em Viamão. É inacreditável. Tô aqui a uma quadra da faixa. Pegar passageira aqui nessa rua, chama Nova Pádua, tá aqui à esquerda. Oi, Solange? Quer que eu encoste aí, senhora? Não. Não precisa? Não. Levar ali pro Morro Santana, Mena Barreto, alguma coisa assim, o nome da rua, faço a menor ideia. Eu lembro quando eu trouxe um rapaz durante a pandemia para tomar a primeira dose da vacina nesse posto aqui. Primeira dose dele, no caso, né? A minha eu tomei lá em Belém Novo. Eu nem... tomar agora de 6 em 6 meses. Eu nem sabia que existia este posto até aquele dia. E daí eu nunca esqueço, quando eu venho aqui, eu sempre lembro daquele dia. Feito, senhora. Tenha uma boa tarde aí, uma ótima semana, tudo de bom. Obrigado, tchau, tchau.
reconhecer, não sabia do nome dessa rua, nem lembrava da existência dela. Trouxe uma senhora, acho que completamente drogadita, no sentido de que ela deve estar com remedinho e tal. Falava meio grosso, sabe? Mas gente finíssima, ela entrou, tava prontinha na frente de casa me esperando, entrou quietinha, me cumprimentou, enfim, tudo como tem que ser. Eu trouxe aqui pro posto de saúde Morro Santana, fica bem no meio do residencial Piratini. E como eu tava falando pra essa senhora aí, até aquele dia, já faz tempo isso, né? A pandemia foi 2020, primeiro ano, né? A vacina veio em 21, eu acho, então foi 21 que eu descobri que existia isso aqui. Este beco, essa rua que chama Marieta Mena Barreto. E o posto de saúde de Morro Santana, que fica bem incrustado dentro desse monte de bloco que tem aqui. Se eu não me engano, aqui chama Residencial Piratini ou qualquer coisa parecida. É o Minha Casa e Minha Vida dos anos 80, provavelmente. São vários blocos, todos iguais. Só muda, cada quarteirão tem uma cor diferente. Por exemplo, a minha esquerda são tons marrom e aqui à direita são tons mais bege, mais claro. Enfim, o pessoal da região conhece. Agora são 4h24, vamos ligar X para continuar a minha jornada, né? Ah, só para não passar batido. Fazia muito tempo que eu não passava na estrada do Caminho do Meio, que é a continuação da Protásio, quem está indo para Viamão pela Protásio. Passa ali o Arroio do Ornelis, quando vira Viamão, ali a estrada do Caminho do Meio, e ela vai até lá 040, Salgado Filho, enfim. O velho veio falar comigo aqui. Não sei o que ele quer. PF não faço. E... Sim? Tu tá esperando gente aí? Tô esperando uma corrida assim, senhor. Tá bom. Tava sem ninguém. Não, tranquilo. Queria um PF, mas PF não faço. Não faço assim, não. É um senhorzinho de boas, não me representa nenhum tipo de insegurança. Mas não. Deve ser morador do bairro, não vou, ponto. Me julguem. Eu sei que o pessoal faz isso, tá tudo certo para quem faz. Sem nenhum juízo de valor. Eu não faço. Assim, não. Me abordaram na rua, pediu fazer uma corrida. Não. Eu fiz pouquíssimas vezes, mas uma vez eu lembro de uma do senhor que eu fiz, me incomodei, não lembro por quê. Eu larguei na rodoviária, tinha um senhorzinho ali, eu não tô conseguindo chamar o aplicativo, sou de fora, não sei o que, tu me leva, não sei aonde, levei, velho. Mas foi uma acomodação, foi um enrosco, não lembro exatamente o que aconteceu. 15 pila pra Ipiranga, 7563. Não, daí eu vou ficar empicado em direção ao bairro, tem que ser para agora. Vai em direção ao centro, tá ligado? Quem que tá falando então desse lado do Caminho do Meio? Que na origem dela é todo o leito da Oswaldo Aranha em direção à praia, né? É a estrada do Caminho do Meio. Lá atrás, tanto que a agência do Banco do Brasil, que ficava ali na Protásio, que não existe mais, pertinho de onde eu morava perto do Israelita ali, quando eu vim morar em Porto Alegre, nos anos 90 com a minha avó. Aquela agência lá, que é bairro Rio Branco, um pouquinho antes, entre a Mariante e a Dona Leonor, ali tinha uma agência do Banco do Brasil. Ali chamava-se Agência Caminho do Meio, porque toda essa estrada, né? A Oswaldo Aranha, mais Protásio Alves, e depois continuação, o que ainda é a estrada do Caminho do Meio em Viamão, tinha este nome. Mas o que tá falando só assim? Como ela tá terrível, tá horrorosa, tá mal cuidada, tá esburacada, toda desnivelada. Fazia tempo que eu não passava ali. 11 pila para Protásio, lá do ímpar também, não. Protásio tem que ser lá do para. Ipiranga tem que ser lá do para. Por quê? Porque é sentido centro. Eu estou direcionado para a Cidade Baixa, agora são 4h27, e eu quero ir em direção aos PUF para pegar o movimento de final de tarde. Não quero ficar rateando nos bairros. Não... Essa corrida foi melhor estar aqui agora do que estar em Viamão ainda, né? Mas na minha ideia era sair de lá direto pro centro. Que nem aquela corrida que eu fui buscar para Santa Casa, que a pessoa não apareceu, por sinal. Tá. Assim como tem a estrada do Caminho dos Anjos. Sabe qual é? Parque dos Anjos, ou qualquer coisa parecida. Tu sabe qual é? É 24 de outubro. Já te respondo. Que é a que levava para Gravataí, lá pro Parque dos Anjos. E a do Passo da Areia, tu sabe qual é? Estrada do Passo da Areia, ela mesmo, a Assis Brasil. Estrada da Zenha, ela mesmo, Avenida da Zenha. Da Cavalgada, ela mesmo. Só tá com umas coisas estranhas, tipo. Só coisa estranha. E provavelmente com gente esquisita. Não sei o que a dona Solange veio fazer aqui no posto. Mas ela já saiu, via direto pro meu carro. Mas bem na mesma hora tava chegando um Polo. Que eu vou passar com ela aqui agora.
Era entrar de novo, meu. O passageiro que eu trouxe. Já resolveu o que tinha que fazer. Já tá voltando, provavelmente, pra Viamão. A viagem dela não tocou pra mim, provavelmente. Isso se ela estiver voltando pra Viamão, né? Não sei. Só tô achando. Peguei ela em Viamão. Mas ela não tocou pra mim, porque eu tô direcionado pra Cidade Baixa. E não voltaria pra Viamão agora, nem por R$60. Ah, não, por 60 eu voltaria. Sei que acho que todas as coisas penduradas que tinham no sistema já caíram pra mim, eu recusei todas. E agora já faz uns 3 minutos que o aplicativo não toca nem pra mandar merda. Tá angustiante isso. Tá angustiante isso. Eu quero parar de pensar nas contas. Pra não entrar em desespero, mas é difícil. Eu venci daquele jeito, bons ouvidos pra isso, o dia 10. O meu dia 10, no caso. Venci daquele jeito, né? Mas eu não sei se eu venço o dia 20. Porque tá complicado. Tá difícil, olha. Tô com uma meia dúzia de corridas que provavelmente estão penduradas no Tururu, a sua grande maioria. Teve uma que tocou 3 vezes, que eu deveria ter feito, até me arrependi de ter recusado. Que era pra João Valig. Mas tava mal pago pra caralho, tá pagando 1,30 o quilômetro. Tava dando quase 20 minutos pra pagar 11 pilas, se eu não me engano. Tava tudo errado, sabe? Ela tocou 2 vezes no 11 pilas, depois ela tocou a 13. Quando ela tocou a 13, eu pensei, não, é agora que eu não vou mesmo. O estagiário tem bala na agulha e fica segurando até o último, né? Provavelmente alguém aceitou no Tururu no 13 porque parou de tocar. E nem era longe pra buscar, nessas ruazinhas que tem aqui atrás, perto do fórum da Protásio aqui. Era pertinho pra buscar, mas tava muito ruim a corrida, não quis fazer. Cheio demais, sabe? E parou. Denissa do Nossolândia saiu do posto e quase entrou no Moisés de novo. Deve ter gostado do Moisés. Desconto na segunda unidade. E assim como quem vai a merda... Tem que anterior tava onde? No Morro Santana, pode ser? Eu tô aqui, ó. Na sinaleira do Barra Shopping Sul para acessar Diário de Notícias. Em direção ao posto Diário de Notícias. Às 15:06 da tarde. Vontade que eu tenho é de nem mijar ali, na verdade. Vontade que eu tenho mesmo, valendo, é de ir direto pra casa. Que diazinho horroroso hoje, sabe? Sem graça, sem sal, sem tempero, sem açúcar, sem porra nenhuma, sabe? Aquele dia que nada acontece de bom, nem de mal, nem de porra nenhuma. Movimento fraco, preço baixo. Os passageiros estão tudo... Parece que estão tudo anestesiados também. Não tem interação, não tem conversa. Nem pra fazer uma resenha com os passageiros, né, criar um conteúdo, nada. Sim, eu tenho que me preocupar com isso também, né? Enquanto criador de conteúdo, eu tenho que me preocupar, às vezes, fazer uma historinha com o passageiro, dar uma animada no meu dia. Nada, hoje nada. Mas enfim, só vou mijar por enquanto no posto de notícias. Não sei, não são nem 6 horas da tarde, não cheguei nem na metade do caminho ainda. Ai, meu Deus do céu. Esse dia de janeiro que não termina nunca. Ah, que dia nojento, sabe, pessoal? Ah, que dia nojento. Ah, desculpa, esqueci o flash. Não anoiteceu ainda, por isso que eu nem me liguei que já tava penumbra. 20:08 da noite. Tá, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na rua Coronel Camisão, bairro Higienópolis, Zona Norte de Porto Alegre. Só passando raiva. Tava olhando as respostas. Quando eu tive Viamão mais cedo, deixei uma fotinho lá com o hashtag onde estou. E daí teve um que disse: sai daí, tá passando raiva em Viamão, não sei o que, babá. Alessandro Decalho, eu acho que é isso, né? Só se eu li errado, desculpa se eu tô errando o teu nome aqui. Mas, enfim, eu pensei, lá tava bem. Raiva eu tô passando mesmo em Porto Alegre. Só chamada nojenta, só corrida de merda, só desaforo.
Deveria ter ido embora aquela hora que tava lá no posto do bar. Peguei uma corrida de lá direto para o Zafari e Higienópolis, aqui na Zona Norte. E aqui eu tô 1 hora só nessa região, Higienópolis, São João, só fazendo merda. Minha última corrida foi legal, talvez a única legal do dia. Peguei o reitor da faculdade da Sojipa, que ali na Cidade do Brasil, para levar aqui para Américo Vespúcio. Ele entrou no carro e recebeu uma ligação. Os alunos deles que estavam no hall da faculdade me conheceram, um deles pelo menos. Ligou para ele para dizer: tu tá no carro de um famoso. E ele disse: não, mas famoso sou eu. O reitor tem muito mais seguidor que eu, trabalho nas redes de alguma maneira também. Aí viemos trocando uma ideia, me seguiu, disse que vai ocupar meu trabalho lá, enfim. Essa foi a melhor historinha do dia. Não teve mais nada para contar para vocês hoje, literalmente nada. Não bastasse o estagiário tá querendo me fuder, as corridas estarem uma merda, os passageiros estão tudo flat. Parece que estão tudo anestesiado de ressaca no final de semana, sabe? E não sei por que ressaca nessa época do ano. Não deveriam, pelo menos. Agora eu tô com uma coisa que eu tô indo buscar 3 km com raiva, que é pro Menino Deus, e já direcionei daqui mesmo, em direção à Zona Sul, e eu vou abortar a missão. Não abortar não dá pra dizer que depois de praticamente 9 horas na pista, é abortar a missão, né? Mas vou parar antes do que eu deveria, do que eu gostaria principalmente, porque é passação de raiva na rua hoje, literalmente. Rua Cipestres, Ponta Grossa. Pelo menos era a segunda travessinha do Túnel Verde, Rua Túnel Verde, que tem aqui tudo de terra, poeira seca. Tem que andar bem devagarinho, senão vai entrar tudo pra dentro do carro. Tô com a janela aberta agora. A entrada do Túnel Verde ali tem uma viatura, não saiu ainda provavelmente. 2 brigadianos com arma na mão. Arma grande, espingarda, escopeta, sei lá, eu não entendo nada de arma. E uns guris no chão deitados lá. Estão uma abordagem forte dos guris ali. Não sei o que aconteceu. Cara, eu trouxe o rapaz lá da Cidade Baixa, João Alfredo, até aqui, viagem de 40 minutos. Ele entrou no carro, falando já com a mulher, em videochamada, e desceu do carro, e a conversa continuava. Cara, que coisa cansativa, Pelo menos coloquei mais 40 pila no bolso, queimei mais 40 minutos do meu tempo, e não vou chegar com consciência tão pesada em casa. Se bem que daqui provavelmente eu vou vazio, eu tô mais longe de casa agora do que estava antes na Cidade Baixa. Estou aqui na Ponta Grossa, então, para quem não entendeu, eu vou virar para frente a câmera, deixo só desligar o flash para não chamar a atenção dos brigadianos que devem estar lá na frente ali ainda. E vocês deram uma olhadinha aqui nas bibocas da Ponta Grossa. Não dá para ver muita coisa, na verdade. Aí tá a viatura, ó, à esquerda tem um deles aqui, tem 2 rapazes, uma bicicleta, e o outro rapaz da brigada, eu não sei onde foi. Ficou me encarando agora ele. Quando eu entrei, ele ficou me olhando também. Não sei se interessado, curioso pelo carro, ou para saber por que eu tô falando sozinho dentro de um carro com a luz interna acesa, né? Vai saber. Mas enfim, saí daqui, peguei a principal, essa aqui é a principal da Ponta Grossa. Tô com o aplicativo ligado só com Comfort, vim de Comfort, só para não passar batido. Provavelmente o rapaz não conseguiu ninguém, não convenceu ninguém para vir para cá. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, o aplicativo vai ligado até eu resolver desligar. Eu não vou ligar X, que eu sei o que vai acontecer aqui. Aqui vai tocar para buscar 7 km para fazer viagem de 1.1 km no X. E nada em direção ao Cafofo do Sol, vai ser tudo para dentro dos campos aqui. Nós estamos aqui, para quem não conhece, é um bairro do extremo sul de Porto Alegre. Ó, vai vindo outra viatura aí, será que é apoio? E vem na contramão com o giroflex ligado. Bom, só vai passar na esquerda, dê uma olhada aí, ó. Será que é apoio? Mas são só 2 guris, tia. Tem 2 brigadianos e 2 guris. De repente é outra ocorrência. Aqui é uma zona rural praticamente, né? Tem esse núcleo aqui, né, de loteamento e tal. Logo em seguida, é verdade, à esquerda tem a Hípica, que daí é bem mais denso que aqui. À direita, em direção à zona sul, mais sul ainda, aí tem o Belém Novo a uns 5 km de distância, e até lá só tem um condomínio, que é o tal do Terraville, e o resto é tudo campo, chácara,
Então aqui as viagens, os caras têm que buscar muito tempo para levar muitas vezes para dentro dessas ruas de terra, na maioria das vezes, e pagando quase nada por quilômetro, né? Quase nada. Então o aplicativo vai ligado só com Comfort. Eu tô direcionado para Ipanema, essa corrida caiu para mim para cá, eu direcionado para Ipanema, então estou a 7 km pelo mapa aqui do estagiário de Ipanema. Pode ser que toque alguma coisa nesse deslocamento, mas eu não vou fazer força nenhuma para fazer. Se tiver que vazio, tá tudo certo. Deixa no comentário então a hashtag se tu chegou até o final do vídeo. Hashtag segundo episódio, lembrando mais uma vez para vocês que amanhã, dia 13 de janeiro, então às 22 horas vai ao ar o segundo episódio do podcast que eu gravei. E eu espero com a tua audiência, né? Dê uma espiadinha lá, deixe seu like, comente. Aqui também, se chegou até o final, espero que já tenha curtido. Enfim, que tu deixe no comentário então hashtag segundo episódio. E sobre o dia de hoje, eu acho que eu já falei mais ou menos como foi, né? Um dia completamente insosso, sem graça, em relação à demanda e faturamento, igual que tem sido nos últimos dias da semana passada, terrível, né? O estagiário daquele jeito, mas hoje nem os passageiros me ajudaram a me alegrar de alguma maneira, a me motivar, a me animar, para pelo menos fazer um conteúdo mais dinâmico, né? Eu sei que não foi, e infelizmente nem todo dia será, né? Porque isso aqui é vida real, pessoal. Eu não ensaio nada, eu não atuo, isso aqui não tem nada de roteiro. Como eu gosto de falar, se tá bom, tá bom. Se o meu dia tá bom, muito provavelmente o vídeo vai sair na mesma vibe. Se o meu dia tá meia boca insosso como hoje, o vídeo é consequência natural disso. Então tá, já falei demais mais uma vez. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Um apressadinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.